Salve galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, já que nós estamos aqui para aquele papo antigo, nacional e possivelmente muito sobrenatural também. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Antes de começar a falar sobre a introdução dessa história, eu quero deixar aqui em meu nome e em nome do Vlad. Eu já fiz uma postagem, por escrito aqui no YouTube, mas eu quero deixar agora esse recado em vídeo também para vocês. Muito obrigada, gente, por todo o apoio e carinho, pelos compartilhamentos, pela inscrição, pelo like, porque isso ajudou muito a gente conseguir ultrapassar a marca de 20 mil inscritos e nós devemos tudo isso a vocês. Então, um beijo grande para cada um. Obrigado! A história de hoje vai contar a respeito de um museu lá no Rio Grande do Sul que é considerado bastante assombrado, principalmente pelo espírito de Bento Gonçalves, um dos principais líderes da Revolução Farroupilha. Não é somente ele que dizem que anda vagando por esse local, que é um museu de triunfo. Eu vou contar essa história e eu peço que, se vocês gostarem, gente, não esqueça de deixar o seu like, coloca também aqui para mim o seu comentário, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, porque isso vai fazer o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e ele vai indicar mais ainda o nosso trabalho, e com isso nós vamos conseguir passar muito mais tempo com vocês durante a semana, que é o nosso grande objetivo. Se puder também, se tornem membros aqui do canal, porque isso vai fazer com que vocês consigam um pouco mais de vantagem também e vai nos ajudar ainda mais. Mas se não puder ser membro, compartilhando o nosso conteúdo já ajuda e muito. Agora chega de papo furado e vamos logo para o vídeo. Vlad, solta a vinheta. Rapidinho também, pessoal, antes de começar a falar aqui sobre o Museu de Triunfo, se vocês gostam de castelos assombrados e nem tão assombrados assim, siga também o nosso outro canal aqui no YouTube, Castelos do Tempo. A Revolução Farroupilha, também conhecida como Guerra dos Farrapos, ocorreu de 1835 a 1845 no sul do Brasil, e nesse conflito, considerado o mais longo do Brasil, cerca de 3.000 pessoas morreram. O objetivo da Revolução era a autonomia política e econômica da província do Rio Grande do Sul em relação ao governo central do Império do Brasil. Os farrapos, liderados por fazendeiros, comerciantes e militares descontentes, buscavam a criação da República Rio-Grandense, e um dos principais líderes dessa revolução foi Bento Gonçalves. O Museu Farroupilha é um pequeno museu histórico em Triunfo, no Rio Grande do Sul. Ele preserva um acervo relacionado à Revolução Farroupilha e está na casa de nascimento de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves da Silva nasceu em 23 de setembro de 1788. Ele foi um militar e um dos líderes da Revolução Farroupilha que buscava a independência da província. Bento foi casado com a uruguaia Caetana Juana Francisca Garcia e Gonçalves. Bento faleceu aos 58 anos de idade em 18 de julho de 1847 de pleurisia. Pleurisia, gente, para quem não sabe, é a inflamação das pleuras, que são os tecidos que revestem os pulmões e a parede do peito. E o Bento Gonçalves, ele também ficou preso um tempo lá na fortaleza de Santa Cruz da Barra. Inclusive, nós temos um vídeo aqui também no canal falando sobre esse local e sobre todas as histórias assombradas que cercam esse lugar. Para quem ainda não viu, gente, depois desse vídeo, corre lá e assiste, que tá bem legal essa história. José Luiz de Freitas criou o Museu Farroupilha em 1950, expondo sua coleção privada de objetos relacionados aos combates dos farrapos
incluindo armamentos e uniformes militares. Já em 1971, o acervo foi doado ao município e o museu passou a receber doações de itens da época da guerra. O processo de restauração desse local, gente, levou cerca de 11 anos e o museu reabriu para visitação no ano de 2021. A coleção do museu preenche várias salas e narra a história e cultura da região ao longo dos anos, incluindo índios patos, açorianos e combatentes da Guerra dos Farrapos. As armas usadas por esses grupos estão meticulosamente dispostas, representando um elo com o passado, além também de outras peças históricas, e uma dessas peças, gente, na verdade várias, né, que estão lá, também se referem ao período da escravidão aqui no Brasil. Então, há muitos objetos de torturas também nesse lugar. Se eu não me engano, também há fragmentos de ossadas que foram encontradas, isso de muitos séculos atrás, também estão em exposição lá. Dizem que é um local muito bonito, eu fiquei com muita curiosidade realmente de conhecer. Para quem gosta de história com uma pitadinha de sobrenatural, lá é um dos locais perfeitos para uma visitação. Esses objetos de tortura que ainda estão em exposição lá, segundo muitos pesquisadores paranormais que já foram visitar o Museu de Triunfo, garantem que é um forte elo realmente com o passado, e por causa dessa ligação de sofrimento que há nesses objetos com os espíritos, né, que em vida ali sofreram torturas inimagináveis, esse elo ainda prende em muitos espíritos atormentados que não conseguiram se desprender daquele passado que para eles ainda não passou. O museu abriga num total cerca de 700 objetos, incluindo espadas, balas de canhão e roupas. E algumas dessas roupas também, por algumas fontes que eu pesquisei, dizem que ainda inclusive há nesses tecidos manchas de sangue. Ou seja, pessoal, com tantas peças históricas, objetos, armas, enfim, tudo que envolveu não só a Revolução Farroupilha, mas também outras mortes e torturas relacionadas à escravidão aqui no Brasil, esse local é considerado bastante assombrado também, e há alguns relatos sobrenaturais que circulam na internet, e são sobre esses relatos que nós vamos falar para vocês agora. Então, ou seja, chegamos na parte sobrenatural do vídeo e eu espero que vocês gostem. Em meados de julho de 2011, uma condutora de turismo chamada Eliane informou que teve a nítida impressão de estar sendo escoltada quando entrou no museu. Ela lembra que não sentiu medo, mas teve certeza de que alguém a vigiava de forma solene e atenta, monitorando onde pretendia ir e com que intenção se movia. A Eliane, eu não sei se ela trabalha lá nesse museu ainda, gente, mas nesse período ela fazia também as visitações guiadas, e ela falou que em alguns momentos, tá, não sempre isso acontecia, mas em muitas visitas que ela fazia com outros turistas, ela tinha a nítida sensação que ela estava sendo vigiada, e essas pessoas que estavam acompanhando ela também sentiam a mesma coisa. Eu vou ler um trecho aqui para vocês de uma entrevista que a Eliane deu em um site, isso no ano de 2011. A cada passo que eu dava na escadaria de madeira, eu imaginava ouvir pisadas de botas na retaguarda. Ao virar para ver quem era, não havia ninguém. Até hoje, muitas pessoas que moram próximas do museu garantem que o espírito de Bento Gonçalves ainda está preso por lá por causa dos objetos que pertenceram a ele, e também de outros líderes da Revolução Farroupilha e de outros soldados que também acabaram matando muitas pessoas e também foram mortos por causa disso. Então, por causa dessa carga de energia, por causa dessa revolução que foi muito importante para a história não só do Rio Grande do Sul, mas no Brasil em todo, por causa desses motivos, muitos garantem que os espíritos dessas pessoas ainda vagam por lá, e tem gente que afirma que já viu Bento Gonçalves dentro do museu e durante a noite andando nas ruas próximas do museu, que era um local onde ele costumava passar. Ah, Bruna, mas como as pessoas sabem que é o Bento Gonçalves? Por causa de um retrato dele, uma pintura que tem, na verdade é uma pintura, tá? Que demonstra como seria o rosto desse homem, e é através dessa pintura que muita gente reconhece ele. Então as pessoas garantem que sim,
que ele anda por lá e que ele ainda usa roupas militares da época em que aconteceu a Revolução. Outras pessoas também comentam que não avistam propriamente o Bento Gonçalves, mas que eles conseguem ver pessoas perambulando na frente do museu, tá? Isso no período da noite, usando roupas muito rasgadas, bastante surradas, pessoas machucadas, e quando eles vão se aproximar dessas pessoas para tentar ver o que está acontecendo, eles simplesmente desaparecem. Apesar das roupas serem bastante esfarrapadas, são consideradas roupas de época e não roupas da nossa atualidade, por isso que muitas pessoas afirmam que são espíritos do passado. Como eu falei para vocês aqui no decorrer do vídeo, esse museu ele também abriga muitos objetos de tortura, grilhões, algemas e outros objetos também que eram usados, infelizmente, para torturar essas pessoas. A gente sabe que isso é uma história que todo mundo comenta, é falado muitas vezes em filme, e muita gente associa aquilo ali a um fato que talvez não tenha existido, mas realmente existiu, gente. As pessoas negras eram torturadas de formas bárbaras, assim, sem nenhum tipo de respeito, eram acorrentadas, maltratadas, fora outros tipos de violência que essas pessoas sofreram. Então é óbvio que a carga de energia nesses objetos ainda é muito grande. Por causa disso, muita gente acredita que sim, que esses escravos, né, essas pessoas escravizadas ainda estão presas lá em espírito. Eu espero que isso realmente não seja verdade, porque são pessoas que já sofreram muito, já viveram muito tempo em suas correntes aqui em vida. Então tomara que após a morte elas encontrem a paz. Mas não, pessoas garantem que não, que eles ainda estão presos lá. Médiuns sensitivos, pesquisadores paranormais que visitam com frequência o Museu de Triunfo garantem que a carga de energia que tem ali dentro é muito grande, principalmente perto das armas. Então há pessoas que visitam o museu, isso durante o dia, tá? E garantem que eles veem pessoas passando dentro do museu com algemas, açoitados, com roupas bastante rasgadas, que era aquele tipo de tecido mais amarelinho, mais begezinho que os escravos, né, as pessoas escravizadas usavam naquela época. Então muita gente acreditava até que na verdade fosse alguém se passando por alguma dessas pessoas para fazer algum tipo de encenação, algum tipo de teatro, até mesmo de pegadinha, mas as pessoas que cuidam lá do Museu de Triunfo garantem que esse tipo de coisa não acontece. É um museu bem pequeno, na verdade, não tem nem muito, talvez, local secreto para que organizem-se esse tipo de coisa, então eles garantem que não, que eles não fazem esse tipo de coisa, que é um trabalho muito sério e respeitador, e que eles jamais usariam esse tipo de marketing para poder chamar turistas para o museu. Então, são pessoas que acabam vendo, muitas delas às vezes também são consideradas céticas, mas por algum motivo o espírito daquele, né, daquele que sofreu aquele tipo de violência se deixou mostrar para essas pessoas. Isso, gente, para quem acredita, aqui no canal nós acreditamos no sobrenatural, mas nós sabemos que nem tudo mas então são pessoas céticas que já visitaram o museu e falaram que sim, que viram essas pessoas negras passando com correntes, né, bastante machucados, principalmente nas costas, e que eles achavam que sim, que era alguém que trabalhava ali dentro, e quando eles foram verificar com a administração não era nada disso. Então, para eles, provavelmente eles tiveram algum tipo de visão, e aquele que realmente era cético com certeza saiu no mínimo com uma pulga misteriosa atrás da orelha. Pessoas que já visitaram o museu também, isso não só quem mora lá em Triunfo, mas turistas do Brasil todo que vão visitar esse lugar, dizem que já escutaram vozes, que no momento em que eles estavam olhando determinado objeto, eles escutaram alguém cochichando no ouvido deles, mas algo que não dava para entender o que era, e ao se virar não tinha ninguém. Pessoas que trabalham lá falam que objetos se movem sozinhos, principalmente as armas que estão lá em exposição. Passos são escutados, dizem que as portas também batem sozinhas, janelas também abrem e fecham sozinhas. Todo aquele processo, né, de ruídos sobrenaturais que geralmente são relatados em locais que guardam esse tipo de história. E como tem muitos objetos pertencentes ali a centenas, milhares de pessoas que a gente não sabe o que praticou em vida, realmente a energia fica muito impregnada. Então, até mesmo funcionários que trabalham lá no Museu de Triunfo, não todos, tá? Mas a maioria deles que já trabalhou, muita gente também já saiu de lá, não ficou lá há muito tempo, mas eles falam que sim, que coisas estranhas costumam acontecer, que barulhos inexplicáveis
acontecem geralmente próximos daqueles objetos mais pesados, que no caso seriam as armas e também os objetos de tortura. Alguns anos também atrás, eu não sei quanto tempo faz isso, a equipe do Caça-Fantasmas Brasil esteve visitando o Museu de Triunfo, tá? Eu vi um pedaço do vídeo deles, onde uma das funcionárias que trabalhava lá na época, não sei se ela trabalha ainda, ela acompanhou a visita da Rosa e do João. E no momento em que eles estavam fazendo a busca, a pesquisa ali através daqueles aparelhos que eles utilizam, K2, enfim, eles estavam filmando, era de noite, eles ganharam autorização para visitar o local no período da noite. E essa moça, ela teria sido atingida por um rifle, tá? Atingida no sentido de que a arma bateu nela, né? Graças a Deus nada disparou, ninguém ficou ferido. Mas, inclusive, ela teria ficado até um pouquinho mais nervosa, dizendo que não entendia por que eles, né, no caso eles, seriam os espíritos, que ela também acreditava que estavam presos ali, ou que ainda estão presos ali. Ela disse que por quê, né, que eles agiram daquela forma com ela, se ela cuidava deles todos os dias. E aí a Rosa explicou que não era bem isso, que não era bem a intenção deles quererem machucá-la, ou de quererem assustá-la, mas sim uma forma de se manifestarem e dizer que sim, que eles ainda estavam lá. A equipe do Caça-Fantasmas Brasil esteve em 2011 na Secretaria de Turismo e Cultura, que acolhe o acervo do Museu Farroupilha, e não no Museu Farroupilha, que foi a casa de Bento Gonçalves. Foi na secretaria que um fuzil supostamente se moveu sozinho. Então, assim, gente, é um local histórico, tá? É um local que eu achei muito bonito mesmo, até porque ele não é muito grande. Ele era a casa de Bento Gonçalves, então antes dele se casar, ele já morava ali. Agora, depois do casamento dele, eu não sei se ele permaneceu ou se ele foi para um outro local, mas era um lugar onde ele nasceu. Então, guarda muitas histórias, ele viveu ali dentro, foi um líder da Revolução, não foi só ele, teve outros líderes também, que se eu me aprofundar na história da Revolução Farroupilha, vai ficar um vídeo aí muito extenso, 2 vídeos, né, que quem sabe a gente até venha fazer, porque é uma história bastante interessante mesmo. Inclusive foi tema também para a minissérie da Rede Globo chamada Casa das 7 Mulheres, que falou também bastante a respeito da Revolução Farroupilha. É claro que muito romantizada também, né, principalmente ali com Giuseppe Garibaldi também e a Manuela, Anita Garibaldi, enfim, aquele triângulo amoroso. Mas foi uma minissérie também muito bonita. Rio Grande do Sul é um local muito bonito. Quero deixar um grande beijo para todos os gaúchos que nos acompanham aqui. Em breve espero fazer uma visita aqui para o nosso vizinho, porque nós somos de Santa Catarina. Então, assim, gente, é um local que guarda muitas histórias, muitas memórias. E sim, há esses avistamentos, não é 1, 2, 3 pessoas que falam. Gente que mora ali há muito tempo, moradores muito antigos falam que realmente ao entardecer isso é comum. Pessoas passarem ali vestidas, né, com roupas de um tempo que não é mais o nosso, e quem tem essa sensibilidade já sabe que eles estão vendo espíritos do passado. Se vocês souberem de mais alguma coisa envolvendo o Museu de Triunfo, peço que vocês deixem aqui para mim nos seus comentários, gente, porque com certeza há muitos mais, né, depoimentos envolvendo esse local tão bonito, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixa o like, compartilha, se tornem membros aqui também do canal, porque isso nos ajuda muito, tá bom? Um beijo grande para todos vocês e até a próxima história. Tchau, tchau! Ha ha ha!